Beleza, beleza, meus amigos. Bom, temos 52 minutos de live já, faltando 6 minutos para as 9 para a gente encerrar. Vamos para o nosso último tema. Que jogador é esse menino Alan, né? Alan, né? Como que fala o nome dele direito, hein? Tanto faz, eu acho, Tanto não? faz, tá bom. Então eu vou de Alan. Já Que diria, tanto jogador, faz, só me cara. chama, né? Tem aquele. Me É, chama como quiser, só me chama. como diria o narrador, qual o narrador que falava? Se for pro gol, me chama que eu vou. Como que é o nome dele? Não é o Dirceu Maravilha? De Seu Maravilha, exatamente. Eu Achei que era sou. aquele. Eu não trabalhei na rádio, mas eu sou filho de rádio também, viu, Marcino? O que eu ouvia É, de rádio não é, tá escrito, viu? de Seu Maravilha. Se for pro gol, me chama que eu vou. No rádio, os narradores maravilhosos, né? Pô, Você que Januário tá de ouvindo a Oliveira. Bandeirantes, pisca a luz aqui pra gente ver o prédio Isso, do lado do palestra, o prédio na frente das é, piscinas. isso. Pô, Januário de Oliveira, lembra de Januário de Oliveira? Tá lá o corpo estendido no chão. Super Ézio, pô, que legal. Era Pra muito Ô, mim, o legal. Massa, imbatível é José Silvério, tá? Só pra gente entrar nessa Não, sem conversa. José dúvida. Silvério é Já imbatível. sei. Sei, Massa. para mim também. Oi, Tem muita gente perguntando sobre a suspensão do Gomes, se ela. explique. Não, ele fica livre para uma eventual semifinal. Não conta duas suspensões. Tem muita gente preocupado em relação a isso, né? Porque ele tomou o segundo amarelo, e aí ele já estaria suspenso e acabou expulso. Mas fiquem tranquilos, Palmeiras avançar, Piquerez volta, Gomes volta também, o Aníbal é outro nome, né? Que tá fora. Não, Então, não, não Aníbal tá. não. Então, quem tá Não, aqui suspenso agora. os cartões serão zerados, né? É, Tá? A partir de agora, né? Os cartões exato. serão zerados. O Marco Antônio Leite está lembrando que o Alan era um talento, disse o João Paulo no programa Bola da Vez na ESPN, que começasse a jogar, quando ele começasse a jogar e aparecer, ia surpreender muita gente. E o Paulo Roberto está dizendo que o Alan é lá de Floripa, da Vila Nossa Senhora Aparecida, pertinho da casa dele. O Alan também tem uma história dura de vida, né, cara? Com o falecimento da irmã, né? E ele sempre faz o gol, ele faz um L, não é isso? Em homenagem à irmã, quando ele faz gol, é o nome da irmã. O moleque também já passou por muita coisa, incêndio. Olha, a história desse menino é a história do nosso brasileiro médio, né? Que passa por dificuldades lá quando tenta um lugar melhor, um lugar ao sol nessa vida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele. Como joga bola, hein, ô Lavi? Joga demais, cara. Pois é, ele entrou muito, muito bem contra o Inter Miami e depois ganhou a vaga numa coisa que eu tenho que elogiar aqui do Abel, que eu sempre critico a demora que ele tem para fazer substituições. Ele foi rápido nessa Copa do Mundo, de um jogo para outro, ele já deu a vaga para o Alan. E o Alan entrou muito bem contra o Botafogo, tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo. Correu, se dedicou o tempo inteiro, tanto que foi substituído, estava morto quando foi substituído. Eu gostei muito, não senti o peso e tem sido uma grata surpresa, né? Quando a gente planeja time de futebol, quando você olha um time de futebol, você vê, pô, contratou tal, 25 milhões em um, 18 milhões em outro, 16 milhões em outro. E muitas vezes esse tipo de investimento ele desenvolve não só o próprio jogador contratado, mas como o resto que está em volta dele. Você desenvolve uma competição no elenco, aí tem as surpresas que aparecem, os caras da base que vêm correspondem. Quando você está num time estruturado, que você tem opções no elenco, que o técnico consegue rodar um pouco mais, esse cara não está no melhor tempo, vou esperar um pouquinho mais, esse garoto aqui precisa de mais 3 dias, 3 meses, 3 semanas para estourar, eu vou insistir com... Quando você tem um elenco assim, com essas opções, você acaba colhendo outros frutos, né? Então, para mim, eu tenho certeza, sim, o Vitor Roque ainda não vingou, o Facundo está devendo um pouquinho, mas quando você tem esse tipo de competição dentro do elenco, quando você tem opções, você consegue desenvolver outros atletas, e eu tenho certeza que o Alan é reflexo disso também. E aí, Latifi, fala um pouquinho do Alan para a gente encerrar a nossa live. Acho que o Alan ele chama a atenção no Palmeiras porque o Palmeiras acostumou o seu torcedor a ver os meninos muito jovens, né, com 16, 17, 18 anos,
explodindo, sendo negociados muito cedo e deixando o clube, né? Além do Estevão e do Hendrick, teve o Vitor Reis, que completou 18 anos e também foi vendido. E o Alan já tem 21, né? Um jogador um pouco mais velho do que esses. E ele é um cara com muita personalidade. Dá para ver no jogo contra o Cruzeiro, aquele último do Palmeiras antes do Mundial, ele entra e parte para cima, faz um belo gol, um chute colocado. Aqui no Mundial, no jogo contra o Botafogo, não sentiu peso nenhum do jogo, numa responsabilidade muito grande. O Facundo teve inúmeras oportunidades e não conseguiu mostrar que é um jogador do drible que vai para cima, e o Alan é. Então é algo muito positivo. E além disso tudo, né, desses pontos positivos, o Palmeiras se antecipou, né, a essa explosão do Alan no Mundial. Antes do Palmeiras embarcar, renovou o contrato dele até 2029. Então, já prevendo que ele poderia ter sondagens, né? E quando um jogador jovem assim começa a se destacar num time como o Palmeiras, naturalmente ele vai começar a ser sondado por grandes equipes. Então, se a gente começar a ver nos noticiários o nome do Alan sendo sondado por grandes equipes europeias, não se surpreendam, porque ele está agradando demais. Pois é, pô, vira essa boca pra lá, né, cara? Toda hora. Não, e outra coisa, Massa, ele é um Ah, jogador que joga em várias posições, né? E isso é é, outra coisa que isso. o Abel gosta muito, já elogiou publicamente, falou que o menino é uma máquina. E se a gente for lembrar da última vez que o Palmeiras realizou a venda de um jovem, que foi com o Vitor Reis, o Abel ficou com um pouquinho de remorso, porque ele falou: talvez eu tenha falado demais, elogiado demais. E isso tá acontecendo de novo com o Alan, né? Vamos ver o que pode acontecer aí com o jogador.